têm um instinto assim nato, né, para a caça, selvagens ou domésticos. O espírito caçador está na essência dos bichanos, né? E olha só, gente, quase sempre pássaros, ratos e lagartixas se tornam suas presas. Mas caçar lagartixas é uma prática que pode significar perigo, né? E comerem ou simplesmente morderem, né, esses pequenos répteis, os felinos podem contrair uma doença chamada platinossomose, né? A gente vai saber já o que é isso, né? Porque a nossa veterinária de hoje está aqui para esclarecer. É uma doença da lagartixa, aí que estão dizendo, né? Mas a sanitarista Valéria, né, Rocha está aqui junto com a gente e ela vai ser a nossa convidada de hoje. Você pode tirar dúvidas, pode mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp. 981457570. Se você tem um gatinho em casa, manda aí sua pergunta, alguma dúvida que você tenha em relação a isso, tá bom? Minha amiga, me explica como é que é essa doença, que doença é essa? Conta pra gente. É uma doença simples. Primeiro, obrigada mais uma vez por estar aqui, pra gente poder falar um pouquinho, né, sobre algumas doenças dos nossos animais. É importante frisar, Marília, que essa doença ela não é uma zoonose. Então, portanto, o animal não vai transmitir para o ser humano. Tá? Ótimo, menos mal, né? Isso, o hospedeiro final é o felino. Certo. Alguns animais, como cães, furões, eles também podem contrair essa doença. Mas como você bem frisou, são animais que têm o instinto da caça, né? E eles costumam muito trazer a caça para dentro de casa também, como uma forma de presentear seu dono. É muito comum quem tem felino em casa se deparar com uma lagartixa, um escorpião, às vezes, um roedor, porque ele traz para dar de presente. Mas o grande problema é quando o animal, ele, né, acaba aqui caçando, mordendo e matando essa lagartixa e essa possa estar contaminada com o parasita. Certo. E aí ele vai desenvolver a doença. Explica pra gente como é que é essa doença. Como é que ele fica? Ele sente o quê? Ele começa a ficar como? Quais são os sintomas dessa doença? Por ser um parasita, ele tem locais prediletos, né, para se desenvolver. Então, ductos biliares, a gente costuma falar muito de doenças hepáticas, porque ele pode atacar o fígado e também, às vezes, o intestino delgado. Então, os órgãos mais atacados são esses. Isso, justamente. Então, é muito comum nos animais você ver sintomas parecidos com doenças hepáticas mesmo. Então, você vai ver pelos, olhos, unhas amareladas, vômitos, né, falta de apetite, apatia. Então, assim, se o animal ele brincou com uma lagartixa, você conseguiu perceber que ele matou uma lagartixa e tá com algum problema, seja vômito, ânsia, ficou apático, é sempre bom procurar um médico veterinário para tirar a dúvida. O tratamento é simples. A gente sabe que toda doença ela corre o risco, sim, do animal vir a óbito. Mas quando você procura o profissional logo, você consegue diagnosticar esse problema ou qualquer outro problema. É bom frisar também que nem toda lagartixa ela tem o parasita. E é muito comum essa doença em gatos de rua ou gatos que têm acesso a matas, a árvores, né? Animais que vivem em apartamentos é um pouco mais difícil de contrair, né? Mas principalmente gatos de rua, porque eles vão ter que caçar até por uma questão de sobrevivência para se alimentar, eles estão mais propícios a contrair a doença. Muito bem. Cachorros também podem contrair a doença. E aí, como é que é no cachorro essa doença? Como é que o cachorro se comporta? Da mesma forma, apesar desse parasita ele ter uma predileção pela questão dos felinos, né? Como eu citei, alguns animais, o furão e o cão, ele também pode contrair. Como o cão, ele não tem esse instinto caçador, né? Igual o gato, ele tem uma incidência bem baixa em relação à doença. Mas os sintomas são acometidos da mesma forma, porque o parasita, ele vai para esses órgãos que eu te falei, eles podem desenvolver doenças hepáticas, né? Se o animal brinca, se o animal ele mata a lagartixa e a lagartixa contém, né, tá lá contaminado com parasita, ele pode desenvolver. Nesses casos, o felino ele é mais comum, né, a desenvolver a doença justamente pelo instinto mesmo dele. Aqui a gente pode ver... Explica aqui pra gente, sintomas mais comuns. Isso, alguns sintomas. Se você prestar atenção, a maioria desses sintomas, eles são justamente de
de problemas hepáticos. A coloração amarelada nos olhos, como eu citei, urina amarelada. Então é bom sempre prestar atenção. Febre, a questão do vômito, porque quando ele mata, ele morde, né, ou come o animal e ele vai colocar para fora. Então tem uma perda de apetite, ele pode ter também um emagrecimento que aí vem com a perda do peso. Diarreia também pode ser acometida e a questão da sonolência, porque o animal ele fica com a imunidade baixa. Então, qualquer um desses sintomas e você percebeu que o animal ele brincou, matou alguma lagartixa, é bom sempre procurar o seu médico veterinário de confiança para fazer os exames, diagnosticar, e o tratamento é simples, desde que a doença não esteja muito avançada. Certo, então quer dizer que viu o gatinho lá comendo a lagartixa, né? A gente tem como evitar que ele contraia ou tenha algo a mais se a gente levar urgentemente no veterinário. Isso, e é sempre bom dizer para manter os seus animais com a vermifugação em dia. Porque por ser um parasita, tá? A vermifugação ela também vai evitar que esse parasita e outros parasitas se desenvolvam no corpo, né? E até no intestino do animal. Rato, né? Quando eles comem rato, como é que fica? Rato tem o problema da leptospirose. Né? Então, a questão da caça, do contato à urina, eles podem, principalmente o cão, pode desenvolver a leptospirose. Na questão do rato, o rato ele não transmite esse parasita. Né? A gente cita Se o gatinho comer, ele não vai ter problema? A gente cita a questão do rato por uma questão dele ser caçador. Então, a barata, né, ele vai caçar, né? Alguns insetos. Então, tudo para ele que se mexe. Como o gato ele é um animal extremamente curioso, então aquilo ele que vai mexeu, querer ficar ele vai querer atrás, pegar, ele vai querer brincar. E você pode prestar atenção que o gato, além dele ser curioso, assim, o que interessa é o que está mexendo. A partir do momento que não está mais mexendo, ele vai deixar do lado, né? Então ele às vezes pega por uma questão de brincar. Muitas vezes ele pega vivo, leva para algum canto com a pata ou com a boca, tenta acuar a presa para que a presa ela não fuja, para ele brincar, justamente pelo instinto de caça, porque ele é extremamente curioso. Coitado, meu Deus, da barata. Dá uma patada na barata, né? Justamente, é bem caçador. É verdade. Existe algum outro tipo de doença que os gatos podem pegar ou até mesmo transmitir para... Tem algum tipo de doença que eles transmitem também para humanos? Sim, temos várias. A muito comum, que a gente já conversou muito por aqui, é a esporotricose. Isso. Né? É uma doença que é acometida por feridas, né? Através de um fungo que pode ser pego também no meio ambiente e ele vai desenvolver a doença. Caso esse animal não seja tratado, pode sim vir a óbito pelas consequências da doença. E existem outras, a questão da raiva, né? A raiva animal. Tem algumas doenças que não são transmitidas ao ser humano, mas que é de preocupação ao felino. Por isso que é bom manter a vacinação em dia, porque ele pode desenvolver a AIDS felina, né? Mesmo? Que é FeLV e FeLV. Ele pode desenvolver a panleucomia do gato. Então, assim, é bom sempre você ter a vacinação do animal. Existe a vacinação para zoonoses, que no caso o Ministério da Saúde, ele dar gratuitamente para que os estados e os municípios eles façam suas campanhas, que é da raiva, né, a raiva animal, mas na clínica veterinária tem as vacinas das doenças clínicas. A gente chama doenças clínicas aquelas que não vão ser transmitidas para o animal. Muito bem. Existe aquela para o ser humano. Existe aquela lagartixa, né? Tipo de quintal. Isso. E existe aquelas lagartixa que não é lagartixa, que chamam de víboras, né? Isso. Que são aquelas que ficam nas paredes, né? Existe assim uma diferença? Existe. Se o gato comer? Sim. Normalmente, as lagartixas que a gente vê em árvores, né, que elas são bem maiores, no mato, no quintal. Ela pode conter, né, esse parasita como não. Assim, se ela tiver em contato com águas contaminadas, como esgotos, fossas, elas podem sim contrair o parasita e passar para o animal na brincadeira. A questão das víboras, muitas vezes ela tem um veneno. Elas são venenosas. Certo. Às vezes é comum, quando você usa
a casinha do pássaro encostado na parede, o pássaro amanhecer morto justamente porque a víbora foi lá e Mordeu. né, mordeu. Pode acontecer com gente? Se ela morder uma pessoa? Nesse caso dela, não. Certo? Mas é sempre bom, porque assim, como trata-se de animais, assim como ratos, né, gente? Alguns ratos transmitem a leptospirose, outros não. Mas qualquer mordedura de qualquer tipo de animal é preocupante, questões de reações alérgicas, né? De causar algo que possa complicar a questão da pele ou o organismo mesmo do ser humano e do animal. Então, todo cuidado é pouco, principalmente no caso de escorpiões, né? É sempre bom ver, porque como o gato, no caso a gente fala gato por causa da curiosidade dele. Então ele vai lá, brincou, o escorpião picou. Então às vezes pode ser simples, né? Dependendo da quantidade de veneno que foi injetado ali na patinha ou na boca, seja o que for, como a quantidade, e se o animal for menor, ele pode realmente vir a óbito só por causa de uma picada simples de um escorpião. Meu Deus, olha aí, viu? Tem que ter muito cuidado, né? Sim, tem que ter muito cuidado mesmo, gente. Tá aí. Eu acho que eu já fiz várias perguntas. Não sei se tem mais alguma coisa que possa esclarecer mais. Em relação a essa doença, não. Mas é sempre bom a gente lembrar, para que as pessoas não fiquem assustadas, né, que ela não é transmitida ao ser humano, tá? É uma doença que a gente chama de doença clínica, que é só do animal para o animal, né? Ela contrai a doença e, no caso do gato, ele é o hospedeiro final. Então, parou ali. Existem aqueles gatinhos que são mais quietinhos, mas existe aqueles gatinhos que partem muito pra cima da pessoa. Não pode ver ninguém que quer arranhar, quer ir pra cima. Isso. Porque tem gatos que são mais agressivos do que outros. A gente tem que estudar e ver a forma como ele foi criado. Normalmente a gente vê esse tipo de comportamento nos felinos quando ele não tem a convivência da mãe. Claro que o comportamento dele, a natureza dele, as brincadeiras são de arranhar e morder sem te agredir, né? É só aquela brincadeira, muitas vezes ele vai lá, morde sua perna e corre. É uma forma dele interagir com você. Mas a questão da agressividade muitas vezes se dá porque ele não teve o contato da mãe. Não teve a questão de mamar, né? De espojar, que é aquela massagenzinha que ele faz, que é uma forma de trocar o contato entre a mãe e ele. Então, e tem aqui também a questão de alguns animais que eles têm a natureza mesmo agressiva. Mas normalmente a gente vê essa agressividade quando o gato ele não tem muito contato com a mãe, né? Ele não conseguiu passar os 45 dias mamando e recebendo realmente carinho, essa troca, esse contato. Então, aquele gato persa, ele já veio aqui num programa uma vez, ele é super quietinho. A raça dele é assim mesmo? A raça dele é dessa forma. É quietinho, ele é ali quieto, na dele. Ele é imponente. Né? Minha filha, chique é ele, viu? Isso, justamente. E assim como alguns cães, quando a gente cruza um pouco também a questão das raças, né? Que você pega um pouquinho daqui, outro pouquinho dali, o final, que seria o animal, ele também pode carregar um pouco do gene desses animais da questão da cruza. Aí, às vezes, o animal ele é um pouco mais quieto, ele é mais interativo, ele é espivitado, né? Que não para quieto, justamente por questões hereditárias também. Muito bem, tá aí. Muito bom o nosso papo de hoje. Obrigada por sua participação. Obrigada aqui mais uma vez. O pessoal acho que em casa não teve muita dúvida, não perguntou nada, mas foi bem esclarecido o assunto. Obrigada, viu, doutora? Obrigada também. E caso precise, lembra sempre de levar para o seu médico veterinário de confiança. Com certeza, viu? Olha só, gente, no próximo bloco tem hambúrguer aqui no nosso programa. Já deu água na boca, né? Então não sai daí, volto já. Delícia! Manhã da Gente.